Gustavo, você pode recarregar o arquivo, viu? Tá bom? Então, você recarrega o mesmo arquivo corrigido, tudo bem, Gustavo? Pode recarregar ele sem problema, não. Então, eu vou compartilhar aqui, João Paulo, e aí a gente começa. Peraí. Não, aí é erro na contagem, talvez, essa que é a questão aí, não sei, né? Então, na hora de fazer a distribuição da contagem, aí você. A questão, às vezes, é se organizar um pouquinho para fazer a contagem, né? Porque. Deixa eu ver e aumentar. Deixa eu mostrar aqui o passo a passo, né? A gente chegando, né? Hoje o pessoal está chegando mais distribuído aí. Só um minutinho para eu aceitar aqui a Marcela agora. Então, aqui, da semana passada, né, que é o exemplo que nós colocamos, né, o primeiro passo até que é interessante você já verificar o maior valor e o menor valor, certo? Isso, vamos dizer, o passo 1 aí, né, que nós temos é o maior e o menor valor. Então, só para relembrar, né? Depois, nós temos essa questão do cálculo do número de classes. Então, agora eu pergunto, João Paulo, você fez o cálculo do exercício, o número de classes? Ele me fala aí se você conseguiu calcular o número de classes para o exercício ou para os exercícios que você está fazendo. Sim? Quantos que deu o número de classes aí do exercício? Quantas classes você calculou? Por exemplo, lá no primeiro exercício do tópico 3, lá, da atividade 3. Quantas classes deram? Você lembra? Está com o caderno aí, pessoal, todo mundo aí, quem quiser ir perguntando alguma coisa, porque eu estou conversando com o João Paulo, mas dúvidas gerais, né? Então, nós vamos pegar aí uma meia horinha aí da aula para a gente conversar sobre. Então, no processo de cálculo do número de classes, né? Você tem que verificar se a quantidade de dados é maior que 25. Se for maior que 25, você tem que usar esse processo aqui. Você lembra se você calculou a raiz quadrada do n aqui? Você lembra se você usou essa metodologia da raiz quadrada, da quantidade de dados? Porque no primeiro exemplo lá da atividade 3, são 100 dados, né? Então, você teria que calcular a raiz quadrada de 100. Você fez isso? Isso, dá 10. Perfeito. Então, até aí está tudo ok. O terceiro passo, então, agora é o cálculo da amplitude de classes, né? Então, você já sabe que o K que você vai usar é 10. Mas para calcular a amplitude de dados, você tem que pegar o maior e o menor valor, máximo menos o mínimo, né? Isso, em geral, a gente faz já no primeiro passo, lá a gente faz o levantamento, né? O pessoal ainda está chegando. Então, no primeiro exercício da atividade 3, né, você tem que procurar aí o maior e o menor valor. Então, vamos lá. Qual será que é o maior valor no exercício, no item A, né? Vamos pegar lá qual será o maior valor. O pessoal que está assistindo aí essa reconstrução, né, revisão, né, dá para ver que no item A ali, me corrijam, né, que eu estou vendo rapidamente. Então, no item A, então, atividade 3, né? Atividade 3. Atividade 3, o casinho tem que ser 10, como o João Paulo já colocou ali. Agora, nós precisamos calcular o H, né? O H desse. E o H depende do máximo e do mínimo. Então, o H, eu preciso calcular o máximo menos o mínimo, né? Máximo menos o mínimo.
Neste caso aí, quem é o máximo e quem é o mínimo, né? O máximo, tudo indica ali na atividade, no exercício A, no item A, que o máximo é 108, que eu olhei aqui rapidamente, né? Deu 108 naquele caso lá. Então, o máximo é 108. Agora, eu tenho que subtrair do mínimo, né? Vamos ter que subtrair do mínimo. Vamos ver aqui. Então, o máximo menos o mínimo. Deixa eu só voltar lá. Opa, tem gente chegando. Hoje está bem distribuído. O pessoal está ainda 8h15. O mínimo é 62. Deixa eu ver aqui no item A. 62. Estou vendo aqui o 62. 62. Alguém lembra se era outro no item A lá, que é o teste de inteligência, né? Notas de teste de inteligência para 100 alunos, né? E aí o João Paulo colocou que é o 62. Beleza. Então, 108 menos 62, quanto que dá? O máximo menos o mínimo, né? Nós temos que calcular ali. Dá 46, né? 46. É isso? Confirma aí, João Paulo. 108 menos 62, né? Esse é esse valor mesmo. Isso. Então, agora, esse aqui, né? Esse é a amplitude total dos dados, né? No item A. Dá 46, né? Agora, o H é esse valor A, que é a amplitude, dividido pelo casinho, que é o número de classes, né? Então, vai ficar 46 dividido por 10. Quanto que dá aí 46 dividido por 10, pessoal? Tem ainda bastante gente chegando ainda. Quanto que dá aí, João Paulo? 4,6, né? Só que o 4,6, ele tem que ser aproximado agora, né? São dados discretos, né? Então, vai ter que aproximar. Se aproximou para quanto aí, João Paulo? 5. Aproximar para 5, isso. Então, vamos jogar aí, aproximar para 5, né? Esse seria o próximo passo aí, né? Beleza. Então, agora nós já temos o K, as informações fundamentais. Aí. São 3 informações, né? Só lembrando essa ideia da... Nós já calculamos o H, o K, né? O K, o H, e agora a gente tem que escolher no passo 4, estou compartilhando a tela aí, né? No passo 4, o limite inferior de classe. E eu tinha falado que esse limite você deve usar, né, o menor valor da distribuição. Então, nesse caso aí, da amostra, né, o menor valor você mesmo já colocou, né? Então, o K são 10 classes, o H é 5, o limite inferior de classes, da primeira classe, que a gente sempre tem que considerar, né, vai ser o mínimo, né? O mínimo valor aí, que corresponde a 62. Então, aí, né, neste exemplo, né, mais uma construção aí das três quantidades fundamentais. Alguém está abrindo o microfone? Professor, Pode falar. João Paulo, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, professor, ó, até o momento aí, até aí tá tranquilo. Aí eu fiz, eu sei fazer até aí. O problema é agora, colocar o mínimo, o 62, e fazer a tabela aí, sabe? Essa primeira parte. Eu não estou conseguindo fazer isso, é de 5 em 5, esse que é o meu problema. Ah, tá. Então, assim, né, seguindo de novo passo a passo lá, né, então, o que a gente tem que fazer, né? Agora, vamos para o passo 5, né? Nós temos que construir, né, eu estou pegando aquele exemplo da semana passada, aí, compartilhando, você tem que construir aquela turma em azul que está na tabela ali, você está vendo? Então, aqueles são, primeiramente, você tem que construir os limites inferiores. Então, nós já sabemos que o primeiro limite inferior é 62. Então, eu vou usar justamente essa estrutura aqui para a gente construir junto. Ó. Todo mundo está enxergando aí o compartilhamento da tela, pessoal? João Paulo, você está enxergando? Você que está com o microfone aberto aí? Sim, sim, sim. Eu tô. Sim? Tá. Então, o problema nessa linha azul aí, nesse intervalo aí de um para o outro, que eu não estou conseguindo acertar. O resto eu sei fazer tudo. Então, vou colocar as informações aqui para o exemplo que a gente está corrigindo aí, né? Está fazendo. Nós sabemos que o mínimo é 62, né? São 10 classes.
e o H é de 5 em 5, certo? Nós vamos somar de 5 em 5 aqui, eu vou corrigindo aqui. Quem quiser tirar um print screen da tela, né? Porque isso aqui é justamente o exercício A, né? Então, aqui, nós vamos de 5 em 5. Olha só, o primeiro limite inferior é 62, certo? Para obter o próximo, você tem que somar 5, então é 67. Para obter o próximo, você tem que somar 5, é 72. Você tem que somar 5 ali, né? Para obter o próximo, soma 5 ao 72, dá 77. Soma 5 ao 77, dá quanto? 82. Tem que sempre termina em 2 ou 7, né? Porque está somando de 5 em 5 aqui. E aí vem com mais 5, né? 82 mais 5 dá 87. Mais 5 dá 92. Mais 5 dá 97. Prova que nós precisamos de quantas classes, né? Aqui nessa tabela, que ela estava construída, por exemplo, da semana passada, nós temos aí apenas 8 classes. Aqui nós vamos ter que inserir mais linhas abaixo aqui, para poder completar a tabela. Então, vai ter a classe 9, né, são 10 classes, aqui é 10. Portanto, 97 mais 5, 97 mais 5, quanto que dá? Dá 102. Então, esse é o próximo limite inferior, que eu estou colocando em azul aqui, né? E o último, 107. Isso que você tentou fazer inicialmente, lá para a construção das classes, João? Isso, Não, então, até aí eu consegui, aí eu fiz, aí ok ainda. Acho que o Ainda ok. problema, acho que o problema vai aparecer já já, né? Vamos ver. Aí, então, agora vem. Eu vou colocar o símbolo que falta para esses dois aqui, essas duas classes. Agora vem aqui, que número vai vir aqui, ó? Alguém da turma sabe que número vai vir aí na primeira classe, o limite superior? Que número que é obrigatório colocar agora ali? Aí vamos relembrar, né, que como é discreto os dados, eles estão indo, em geral, de um em um, né? Estou até apagando aqui os outros, né? Então, o limite superior, note aqui, né? O limite superior, né, desta classe, né, da primeira classe, vai ser o limite, né, inferior 67, que é da próxima classe, o meu limite inferior da próxima classe, menos 1. Então, aqui é 67 menos 1. Errei aqui o posicionamento. 67 menos 1. Só um minutinho que chegou mais alguém. 67 menos 1 dá quanto? 66, né? Então, aqui é 66. Então, quando você obtém os limites inferiores, para saber quem vem aqui, é só olhar sempre para a classe posterior, né? E ver qual é o limite inferior. Aqui é 67. Portanto, esse aqui, na primeira classe, o limite superior tem que ser 66. Você pode fazer isso sempre, ó. Olha esse limite aqui, ó. Aqui é 72. Então, nesses dados discretos, esse aqui tem que ser 71, obrigatoriamente. Agora, vamos ver, e esse aqui, ó? João Paulo, que número que seria ali? Ó? No terceiro aqui, que número que eu deveria colocar? 76, né? 76, exatamente. Certo. Então, é isso que deve ser feito. Então, agora, nesta próxima etapa, que número vai ser? Só para confirmar o entendimento de todos ali. 81. 81. Qual seria o próximo? 86. 86. 91. 91. 96, né? 101 e 103, certo? Isso, exato. Então, aqui, ó, 96, agora aqui é 101, esse aqui é 106, e o último aqui, qual que você acha que vai aparecer pela lógica dos números ali? Acho que é que eu dei uma vacilada, hein? Olha lá, que número que será que vem aqui? Vamos ver se você consegue perceber. Dá uma analisada. Se os outros estiverem participando, vocês podem estar comentando aí também. A Suelen, note ali, João Paulo, olha os números que eles estão colocando. Olha lá, Suelen, o Gustavo, né?
Você vê que também está somando de 5 em 5. Você percebeu ali, João Paulo? Ó, de 66 para 71, você sempre está somando 5 aqui, né? Então, 106 mais 5 é o 111 aqui, né? Então, tanto o limite inferior quanto o superior, você vai somando 5. Então, a grande questão foi, de fato, montar todos os limites inferiores, né? Depois perceber esse detalhezinho do superior, mas eles também vão de 5 em 5, tá ok? Isso obrigatoriamente tem que acontecer também. Tudo bem até aí? Nem sempre, Maria Luísa, precisa verificar que tipo de dado, né? É que esses dados também vão de um em um, né? Mas tem que ser seria assim, a frase mais completa seria assim, como são dados discretos, tem que ser o dado discreto anterior, né? Nesse caso aqui é menos um, né? Você cai sempre no anterior. Então, se o dado for de 2 em 2, então, né? Então é menos 2, né? Se for de 5 em 5, né? Os dados discretos, aí seria menos 5. Então é sempre um a menos se for de um em um, tá ok, Maria Luísa? Precisa verificar como que é a estrutura dos dados discretos, como é que eles estão variando. Então, você tem que olhar, por exemplo, né? Lembra que eu comentei lá no início, né? Notas, vamos pegar assim, dados discretos, notas da FAM, né? Quando a gente coloca a nota para vocês. Notas da FAM. Ela vai de meio e meio. Não sei se vocês lembram, né? Mas a nota do primeiro bimestre vai de meio e meio até 5, né? Então, zero, né? 0,0, ela vai de meio e meio. Então, nesse caso, como são dados discretos, você poderia estar colocando menos meio, né? Para poder. Então, depende de como você está observando os dados, como que a variação entre eles, né? Então, estou colocando aqui justamente a nota da FAM, né? Para pegar isso como um exemplo diferenciado, né? Em que você, obviamente, chega e fala, não, isso aqui está indo de meio e meio, né? Então, a princípio, na hora de construir, nota aí, né? Eu coloquei, olha, esse daqui está indo de meio e meio. São discretos, né? Então, você poderia, então eu vou construir uma tabelinha, né, que comporte essa situação, né? Então, esses dados estão indo de meio e meio. Pode ser que você ainda usa o menos um, sem problema, né? Mas, em geral é menos um, tá? Só para fica mais fácil para comportar toda a tabela. Então, eu coloquei esse caso aí para vocês verem que os dados estão variando de meio e meio, que é as notas da FAM, né? Podia até de 0 a 10, né? Mas ela vai de meio e meio, essa que é a questão. Mas, às vezes, na construção, você pode também, de novo, usar o menos um. Quer dizer, a maior parte do tempo eu uso o menos um, né? Nos exercícios que a gente está fazendo. Aí o Gustavo, é somado 4, professor? Não, é somado 5 ali, né? Somando 5, Gustavo. O Gustavo colocou aí, é somado 4. Não, o H, que é somado, né, Gustavo? Aí o H é igual a 5. Então, você pode ver que nessa tabela aí, vai somando de 4 em 4, 5 em 5, desculpa. 62 até 67 dá 5. Talvez você esteja olhando na horizontal, né? Do 62 para 66, não é isso? Né? Mas eu olho sempre na vertical. Na vertical tem que ser de 5 em 5. Acho que agora entendi por que você colocou 4 ali. Isso, né? O João Paulo confirmou lá, 5 em 5, né? Então, por isso que, não sei se o Gustavo entrou um pouquinho depois, né? A hora que eu Não, Maria Luísa, não estou constando quando envia mais de uma vez como erro, não. Pode postar quantas vezes, não tô verificando isso, não. O que importa é a hora que você tiver o entendimento, né, se tiver correções, tudo isso, você vai se aprimorando e joga lá a atividade. É que, assim, o que está acontecendo, de fato, é que tem muito aluno novo entrando, né, e eu estou ampliando o prazo de entrega para que vocês consigam ir postando, né? Então, se você não tira dúvida, de repente percebe que houve alguma coisa errada, pode ir lá e corrigir sem problema algum. E carregar o arquivo, tá ok? Então, aproveita aí. Uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não assistiu minha aula? É a primeira vez? Aí, deixa eu ver se alguém responde, né?
Acho que não tem ninguém novo aqui, né? Todo mundo já assistiu pelo menos uma aula minha já, né? Bom, está sendo gravado, hein, pessoal? Eu já comecei a gravação, essa construção aqui. João Paulo, tudo bem aí? Eu não sei se é esse processo de montagem que estava, né? Então, você vê que eu estou aproveitando esse meia hora, 40 minutos aí, como que é? Fatinha, Casimiro, para poder estar ajudando vocês, né? Tanto que fui mostrando aí o exemplo 1, né? O primeiro exemplo aí da atividade 3, né? Para a construção dessas tabelas aí, né? Então, estou dando esses detalhes a mais, e é super importante fazer isso aqui, né? Porque todo mundo acaba compartilhando, né? Vendo o que deve ser feito, né? Vendo a situação. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, estou aguardando. Na revisar a contagem, né? Aí vem aquela interpretação que vocês devem fazer, né? Aí eu vou usar o exemplo que nós já tínhamos colocado, né? Então, aqui, né, estou compartilhando agora a contagem, né, de cada um, né, dessas classes aí, como que a gente conta, né? Aí vai, né, principalmente o entendimento, né, do que significa cada uma dessas classes, né? Então, eu vou colocar aqui o significado, porque é a interpretação super importante que vocês têm que fazer para poder fazer a contagem. Deixa eu só organizar aqui o espaço para comportar algum comentário que eu coloque a mais, né? Então, vamos lá. Então, esse caso aqui é justamente o caso da semana passada, né? Em que a gente tem... Deixa eu ver se eu uso aqui... Vamos usar o mesmo aqui, porque aqui já tem um espaço que eu posso apagar, e aí não vai ter problema. Ó, pronto. Aqui, o que significa? Então, aqui, ó, quem perguntou mesmo? Eu estou querendo. Deixa eu só admitir mais alguém aqui. Ah, professor, dá uma revisada na contagem. Suelen, né? Então, a Fatinha Casimiro, né? Falou, a 3 eu nem comecei ainda. Então, eu já expandi o prazo, né? Para vocês irem com calma lá, né? Então, vocês podem dar uma olhada que eu expandi os prazos de entrega. Mais tempo lá. Então, vamos acompanhando, que eu sempre estou, às vezes, atualizando o prazo de entrega, porque tem gente chegando, o pessoal se comunica comigo, eu abro o sistema, amplio o prazo, né, para todo mundo poder apresentar o resultado, né. Então, sempre envia um comunicado para mim, para eu saber como é que está o andamento das coisas, mas procurem não demorar muito, porque nós já estamos chegando aí, já finalizando esse mês, e logo eu vou ter que fazer lançamentos de nota, né. Então, aí, cuidado, não deixe tudo acumular, porque depois as coisas vão muito rápido, né? Então, interpretação das classes, né? Essa que é a questão aí que a Suelen está perguntando. Como é que faz a contagem mesmo, né? Aí, primeiro, interpretação da classe. O que significa isso? Essa tabela que nós acabamos de montar, né? A primeira classe, eu vou ter que fazer a contagem de que maneira? Então, a primeira classe que nós temos aqui, ó, deixa eu só escrever, né? Primeira classe, ela é representada de que forma? Vou até copiar os números que estão lá em cima, deixa eu trazer eles aqui para baixo. Ctrl C, aqui, vou fazer o Ctrl V aqui embaixo. Então, o que significa esse símbolo, né? Que vai se repetindo classe a classe. Vocês vão ter que ler assim, eu vou fazer as contagens, né? Daqueles números que são maiores iguais a 62 e menores iguais a 66. Então, essa que é a grande questão aí. Deixa eu só admitir mais alguém que está chegando aqui. Então, Suelen, você sabia dessa interpretação? Né? Que tem que interpretar aquele símbolo desta forma, que são maiores iguais a 62, menores iguais a 66. Você sabia desta interpretação? Pode colocar aí no chat, que eu estou acompanhando o chat também, né? Então, essa interpretação é importante, né, que vocês estão vendo aqui. Então, isso para a primeira classe, né? Então, na primeira classe, quando você for para a lista de dados, né, você vai ter que procurar que números para fazer a contagem e colocar o valor
ali na primeira classe, né? Deixa eu só apagar as interrogações aqui. Então, essa primeira interrogação, né? Já que eu sei que eu tenho que encontrar números maiores iguais a 62 e menores iguais a 66, eu tenho que ir agora, obviamente, lá para os dados amostrais, que eu vou compartilhar já, e procurar números que estão dentro desse intervalo, né? É isso que nós vamos ter que fazer. Então, estou destacando agora em azul aqui a interpretação. Deixa eu ver se a Suelen... Só um minutinho que eu vou trocar a cor aqui. Pronto. Então, maiores iguais a 62 e menores iguais a 66. Deixa eu ver se a Sueli respondeu lá, que eu fiz a pergunta para ela. Então, tem que olhar para a tabela. Isso, agora eu vou pegar, né, neste caso aqui, né, também o João pode estar acompanhando aí, né? Eu vou puxar a atividade 3 aqui. Vocês estão vendo aí o exercício da atividade 3? Vocês estão vendo aí? Eu estou compartilhando essa tela agora. Não sei se... Não? Então, espera aí que eu vou... Deixa eu compartilhar de novo para buscar a tela do exercício. Então, todo mundo lembra aí que, de fato, né, nesse exercício aqui, ó, agora todo mundo está vendo o exercício do trabalho, da atividade 3? Deixa eu ver se alguém responde. Responda, pelo amor de Deus. Agora sim. Responda, pelo amor de Deus, porque eu quero... Vamos fazer a contagem aqui. Me ajude. Vamos achar todos os números que estão dentro desse intervalo. Maiores iguais a 62, menores iguais a 66. Na primeira linha, na primeira linha, 64. Ó, 64. O que mais? Lembre que é maiores iguais 62, menores iguais 66. Olha o 66 na primeira linha. Eu tenho duas contagens aqui. Deixa eu ver quem mais. Vamos para a segunda linha. Ver se tem alguém lá com 60 e pouco. Na segunda linha, não. Na terceira linha, não. Na quarta linha, não. Na quinta linha, não. Na sexta linha, também não. Na sétima linha tem o 68, mas ele não faz parte desse intervalo, ele é maior que 66. Ele não entra. Então, nessa linha que eu estou investigando ali, o 68, também não tem ninguém. Na próxima linha aparece o 63. Vocês concordam lá? O 63. Esse entra na contagem. Então, continuando ali, 63, não tem mais ninguém. Vamos ver, 62 aparece, ó, tem o 62. Quem tem essa contagem aí? Vamos lá, 62, deixa eu ver. 67 é maior que 66. Então, nessa tabela aí, na primeira classe, entra a contagem dos 62, 63, 64, 65, 66. Eu encontrei esses 4 números aí. Alguém encontrou mais algum? Verifiquem aí, dentro da tabela, né? Não, né? São só 4 números, né? Pelo menos eu visualizei isso. Então, se são 4 números que aparecem dentro desse intervalo, né, nós vamos agora, eu vou compartilhar de novo a tabela lá, né? Eu vou vir aqui na tabela e colocar 4 números aqui. Existem 4 números dentro desse intervalo, ok? 4 números dentro desse intervalo. Agora eu tenho que fazer para o próximo, né? E a pergunta é, qual é a interpretação do próximo, né? Então, nessa tabela, a segunda classe, né? Agora a segunda classe, deixa eu também diminuir um pouquinho aqui a fonte, né? Então, agora a segunda classe, se vocês olharem ali, a segunda classe vai de 67, né? Maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Então, maior ou igual a 67 e menor ou igual a 71. Então, novamente, eu interpretei e a pergunta, qual é a contagem que entra aqui, né? Então, aí, vou compartilhar de novo os números, né? Deixa eu só copiar aqui a classe, para não esquecer quais são os números aqui, né, que eu tenho que considerar.
Então, agora já copiei, vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar de novo os dados, né? A informação dos dados. Só um minutinho. Está aqui. Então, agora eu compartilho os exercícios e vem. Bom, então, né, facilitar um pouco para nós aqui, nós vamos ter que fazer a contagem dentro desse intervalo. Essa que é a questão. Então, aí, o que vocês acham, hein? Vamos lá, vamos fazer de 67 a 71. Primeira linha, né? Vou até destacar aqui a primeira linha. Alguém dentro desse intervalo, ó, maior ou igual a 67, menor ou igual a 71? Maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Não, não tem, né? Não tem ninguém dentro desse intervalo aí. Na segunda linha, vamos lá, na segunda linha, tem alguém dentro desse intervalo? Né? Maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Também não tem. Na terceira linha, tem alguém dentro desse intervalo? 67, maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Também não. Vamos ver a próxima linha. Maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Também não. Vamos ver o próximo. Vamos lá. Maior ou igual a 67, menor ou igual a 71. Opa, eu encontrei um, adivinha? Vamos ver quem já descobriu. Lembra que tem que ser menor ou igual a 71, hein? Está escrito lá, maiores iguais a 67 e menores iguais a 71. Os 75, 73 não podem colocar. O 70 é o primeiro, né? O 70 aparece aqui, ó. Então tem uma contagem aqui do 70, né, pessoal? É isso aqui, ó, 70. Que está nesta linha que eu acabei de desmanchar aí, né? A coisa estava tá nesta linha. Opa, chegou mais alguém. Então, 70. Então, 70 apareceu nesta linha aqui, ó. E agora vamos ver nas outras, né? Mais uma só para todo mundo, né, que está tentando fazer aí, acaba nessa linha aqui. Vê se tem alguém maior ou igual a 67 e menor ou igual a 71. Também não tem. Então, agora vamos para a próxima linha. Notem ali, ó, 68. 68 é o primeiro dado. Ele é maior que 67 e menor que 71, né? Ele está dentro desse intervalo. Então, o 68 entra. E nessa mesma linha aparece outra contagem dos 70. Vocês estão vendo ali? Ó? Então, nessa mesma linha. Então, aqui é 70. Agora vamos para a próxima linha. Nota, já aparece já de cara o 71, que é dentro dessa classe, porque tem que ser menor ou igual a 71, né? Okay? Então, 71 aparece. O 73, não. 73 é maior que 71, não pode entrar. Agora, vamos lá, né? 67 tem que olhar com bastante tranquilidade, senão acaba errando fácil, né? Não, nessa linha não tem. Na próxima, aparece o 67. Olha lá, o 67 aparece. O 71 aparece de novo. Portanto, nesta turma, tudo indica, né? Eu fiz com bastante cuidado, espero que vocês estejam acompanhando aí. Então, nós temos aí quantas contagens agora? Para essa classe, a segunda classe da tabela, nós temos aí 6. 6 contagens, né? Então, deixa eu parar de compartilhar o exercício e compartilhar agora a aula, né? A aula não, aquela tabela que a gente está fazendo, né? Então, aqui, eu venho aqui, apago e põe 6. Agora precisa fazer as outras contagens, mas seguindo os mesmos critérios. Muita atenção, né? Eu estou gravando isso aqui, depois vocês podem ter, né, na aula de hoje, quando aparecer a gravação, vocês abrirem aí e perceberem que eu fui mostrando os dados, né, voltando para essa tabela, né, para montar justamente esta situação que vocês estão vendo aí. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento ali. Tem algumas repetições, né? Beleza?
Gustavo, né? O Gustavo mandando aí. Professor, tem que colocar dessa forma que o senhor está colocando, ou eu poderia organizar certinho por sequência? A hora que eu estou visualizando os números que vão ser contados nas classes, é isso que você está perguntando? A hora que eu estou mostrando aqueles números, na contagem não é preciso colocar na ordem, tá ok? Vocês podem, da maneira que eu estou fazendo, depois colocar o número lá. O que me importa ali é o número, tá? É o número da contagem. Tá, o AKH, né, que eu acabei de fazer ali, né? Tá ok. Né? Então, ali, realmente, aí dá uma revisadinha, porque não é muito difícil. Nós construímos a tabela através do cálculo, né? Só lembrando aqui, né? Deixa eu parar de compartilhar. Porque, Suelen, você está vendo o K e o H, né? Ali, ó, né? Na verdade, o K e o H, né? Que eu estou já mostrando no próprio cálculo ali, na própria slide, né, da apresentação, aparece aqui o LIC 1, o número de classes que vem vindo lá do raiz quadrada, né, do raiz quadrada de 100, e a aproximação que eu estava discutindo junto com o João Paulo, né, que ele mesmo já tinha calculado o H igual a 5, né, então procure dar uma revisada ali, né, na própria aula, tal, não é muito difícil não, tem que arredondar aí, são todos dados discretos, né, então a gente acaba arredondando. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. Suelen, certo. Então, Gustavo, você entendeu ali que não é necessário, aquilo eu coloquei só para fazer a contagem, né? Na verdade, quando eu estou olhando os números para fazer a contagem, eu não ligo muito para a sequência, não. No caso, esse passo já está, sim, já está, Suelen já está com o resumo do que deve ser feito lá para cálculo do K e do H, já está no passo. Tá ok, Gustavo. Que tem que pegar o link, número de classe. Isso, é isso mesmo, Sueli. É o limite inferior da primeira classe, o número de classes e amplitude, é isso mesmo, amplitude de classe. Sim, Maria Luísa, esse esquema é feito de contagem ao mesmo em todas as classes. Exatamente. Você repete, só vai mudando os limites, né? Só vai mudando os limites. No caso, atividade 3 é isso aí. É isso mesmo. É isso aí que vocês vão estar fazendo. Suelen. É esse esquema mesmo. Todos os exercícios são gerados nesse esquema aí. Maria Luísa perguntou, e de fato, isso que é o que vai acontecer. Vocês vão ter que fazer esse passo a passo, descobrir o máximo e mínimo, vai ter que usar a raiz quadrada, né, porque todos os exercícios, né, deixa eu só parar de compartilhar o PowerPoint e compartilhar a lista, né, então todos os exercícios dessa atividade, né, lembra que para aplicar o método da raiz, eu coloquei aqui em cima, né, vou até colocar em vermelho aqui, né, para achar o número de classes, né, vocês têm duas situações. Se a quantidade de dados, né, for menor ou igual a 25, então você usa 5 classes, né? Estou destacando isso aqui, ó. Se a quantidade de dados for menor ou igual a 25, você já está fixo, o K, você já sabe que é 5 classes. Agora, se for maior que 25, aí o critério da raiz, você vai ter que extrair a raiz de 100 aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o N aqui para nós é 100, são 100 alunos, né, são 100 dados. Então, você vai ter que vir aqui, né, como o João Paulo fez, e colocar o 100 e extrair a raiz do K. Né? Raiz de 100. Raiz de 100 é igual a 10. Né? Raiz quadrada de 100 é 10. Então, você vai... Foi isso que nós fizemos agora há pouco aí. Fui perguntando por João Paulo e ele foi mencionando que ele já tinha calculado, que ele apresentou 10, né? Então, aí já dá para perceber que isso é super importante no início, né? Agora, veja o próximo exercício, né? Vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício, se vocês olharem aqui, ó, 3, 6, 9, cada linha tem 10. Se cada linha tem 10, são 5 linhas, 50.
Então, são 50 testes aqui, né? Então, o N aqui é 50. Vocês vão ter que extrair a raiz quadrada de 50 e pegar o inteiro mais próximo, né? Lembra que eu comentei isso semana passada, né? Então, deve estar em torno de 7, acho, né? Porque 7 ao quadrado é 49, né? Então, raiz quadrada de 50 é 7 alguma coisa. Deve ser 7 classes aqui. E, finalmente, né, no último aqui, o estacionamento, ele foi fazendo a contagem de veículos dentro do estacionamento, né? A gestão aqui do estacionamento, são 40 dados, né? Porque foram obtidos aí a partir de 40 dias de observação, né? Aí, também, 40 é maior que 25, tem que usar o critério da raiz, né? Então, nesses três aqui, é o critério da raiz que você vai ter que usar para calcular o K. Ok? Então, na tabela tipo 1, não tem essa interpretação. Por quê? Porque os dados estão individualizados. Na tabela tipo 1, não tem esse tipo de interpretação maior, igual, menor, igual. Não existe isso, tá? A tabela tipo 1 é totalmente diferente disso daqui que nós estamos trabalhando hoje. A Jennifer está perguntando aqui. Então é 7 mesmo, né? O número de classes, Ingrid, é 7. Então você usa 7, que é o inteiro mais próximo. Eu só estou esperando a Jennifer responder aqui, né? Porque ela colocou a tabela tipo 1. A tabela tipo 1 não tem essas interpretações. Por quê? Porque nas classes só tem um dado para ser posicionado lá, né? Então não usa maior igual, menor igual, não tem nada a ver. Lá é individual mesmo os dados, tá? São individualizados nas classes, só tem um número em cada classe. Aqui, nesse exemplo que nós estamos vendo, né, do exercício A, então, né, procura estar revendo a aula da tabela tipo 1, porque lá, né, na tabela tipo 1, você não tem essa interpretação, porque é colocado individualmente os dados, né? Individualmente. Aqui é agrupado. O que significa agrupado? Justamente assim, né? Classe agrupada. Vou colocar aí no chat, né? 62, né? Maior ou igual a 62, menor ou igual a 66. Na tabela tipo 1, não tem esse tipo de comportamento aí. Não tem isso, hein? Lá, a classe é individual. Então, eu poderia pôr assim, ó, só tem um número lá, né? Chegou mais alguém, pessoal? Só um minutinho. Então, na tipo 1, né? Deixa eu colocar também aqui, ó, tipo 1, é classe individual. Ou seja, a classe só vai ter um número. Vamos lá, vou pôr aqui o, o número 4, por exemplo, né? Um dado chamado 4. Então, notem aí, né, que no tipo 2 é classe agrupada. Aí tem maior igual, menor igual, né? Mas no tipo 1 não tem isso. Ok? Então, né? De novo, isso já é uma coisa que eu estou batendo bastante aí também, que é quando é que eu decido por uma, decido por outra, né? Tabela, tipo 1 ou tipo 2. É só olhar aqui, né, que eu fui colocando, ó. Olha, quando usar a tabela tipo 2? Está aqui, ó, na aula, né? Está na aula aqui, ó, tipo 2. Se, né, você tem dados discretos, a atividade 3 é dados discretos, né? Se você tentar colocar em classes individuais, você precisar de mais de 10 classes, né, para tentar usar tipo 1, né, e tiver mais de 10 classes individuais, você vai ter que optar pelo tipo 2. Então, você não pode ter mais do que 10 classes, né? Você vê que, nesse exemplo que nós trabalhamos, chegamos a 10 classes. Chegamos a 10 classes. Portanto, né, tá ok, está dentro do limite, né, da tabela tipo 2 também. Mas então, imagine assim, você pegou uma amostra, né? Vamos olhar de novo aí, então, vou falar assim, esse exemplo que eu vou compartilhar de novo, né? Vamos trabalhar esse conceito, né? Falar assim, por que eu decido tipo 2, né? Então tá aqui, eu vou pegar justamente o primeiro exemplo. Eu poderia perguntar, né, que é a pergunta que eu fiz, né? Justamente, né, falar,
eu consigo colocar todos esses dados que estão aí numa tabela tipo 1. Aí todo mundo acompanha. Olha só, eu consigo colocar todos esses dados, né, do primeiro exercício numa tabela tipo 1. O que significa colocar numa tabela tipo 1? Eu vou ter que pegar as classes, em vez daquilo que nós acabamos de fazer, colocar o número individualmente. Então, na primeira classe, agora, na primeira classe, nós vamos ter número. Vai ter aquele intervalo? Não. Nós vamos colocar somente o 62. Na segunda classe, nós vamos colocar somente que número? O próximo na ordem. Como eu já tinha descoberto aqui embaixo, ó, 62, o próximo na segunda classe seria 63. Na terceira classe, é só um número também na tabela tipo 1. Qual seria? Bom, lembrando a contagem aqui que eu destaquei, era o 64. Na próxima, a quarta classe, estou construindo a tabela já, né? Mostrando quais são as classes. Seria o 66. Quinta classe, na quinta classe, qual seria o número? Agora eu vou pegar também outra informação que eu já conheço. Se nós olharmos aqui, ó, onde eu coletei a informação, tem o 68. A quinta classe seria formada apenas pelo 68. A sexta classe será formada por quem? Bom, para o próximo número que tem na amostra, 70. A sétima classe vai formar quem? Quem vai ser o único número que vai estar lá? Agora o 71. Então, note bem, eu cheguei no 71, né? E eu já tenho 7 classes. Agora, como eu já fiz ali, né? Já gastei o que eu tinha coletado, dá uma olhada para isso aqui. Quantas classes eu vou ter que montar aqui? Já estou na sétima, né? Eu já tenho 71 aqui, ó. Cheguei no 71. Qual seria a oitava classe? Oitava classe? Bom, tenho 71, vamos ver se tenho 73, ó. Encontrei o 72 também. Então, qual é a nona classe? Qual é a nona classe? O 73, porque eu já vi que tem o 73. Será que tem o 74 também? Aqui tem, né? Vamos ver se tem. Vamos ver rapidinho lá. Tem o 74 na primeira linha. Então, a nona classe seria formada apenas, a décima, né? A décima classe seria formada apenas por 74. Note, pessoal, o máximo é 108. Quantas classes eu vou precisar? De umas 30? Não pode, tem que usar tipo 2. Entender? Não tem como, tem que agrupar, porque senão vai ficar uma tabela tão ruim de interpretar como qualquer dado que eu acabei de mostrar lá, né? Tem que jogar para a tabela tipo 2, tem que fazer, são muitos dados. Não tem como gerar tabela com 10 classes individualmente. Você joga, então, para tipo 2. Essa que é a sacada. Né? Então, a pergunta foi essa, né? Mas, como eu falei, já tinha comentado, estava dentro... Agora, dados quantitativos, sempre nós vamos usar tabela tipo 2. Sempre se usa tabela tipo 2. Eu já vi usos, né, errados, né, para dados quantitativos contínuos, né? Não é interessante fazer o que eu já vi por aí, né? Mas a gente já sabe que, né, pode acontecer. Por isso que o pessoal fala, né? Cuidado, né? Professor, me dá um site aí no YouTube, né? Para eu poder estudar essa parte aí. Poxa, eu vou ter que ver todo esse detalhamento no site, né? O cara, a gente fica pensando, né? Se o cara é um bom estatístico ou não, né? Fica difícil, né? Às vezes a gente tem que assistir vários para ver se alguém está falando besteira ou não. Às vezes até a gente fala besteira, né? Mas a gente tenta, obviamente, corrigir, mas a ideia é essa daí, né? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aí com relação a essas questões. Mais alguma dúvida, pessoal? As atividades, eu ampliei o prazo, então procurem estar fazendo, né? Porque se não fizer as atividades, vai ser complicado, né? A nota vai ser baseada nessas atividades, né? Lembrando que no segundo bimestre, vocês vão ter a prova mesmo, né? As atividades não vai valer nada. Então, tudo que eu der de lista de exercício não vai valer ponto nenhum no segundo bimestre.
Então, muita atenção, procure estar fazendo, levando a sério, porque, assim, a gente está nesse aprendizado, nesse crescente, tem gente que chegou semana passada, tem gente chegando hoje, né? Não, eu falei que as atividades do segundo bimestre não contarão para a nota do segundo bimestre. A do primeiro bimestre vão contar para a nota do primeiro bimestre, mas do segundo bimestre, não. É isso que eu falei. Tá bom? Então, aí, precisa ter muito cuidado, porque só vai ser nota de prova e a coordenação pediu para passar um tipo de um mini projeto aí para vocês, né? Então, vai ter 2 notas no segundo bimestre. No segundo bimestre vai ter uma atividade extra que vocês vão ter que apresentar, de fato, tá? Como é que fala? Um projeto integrado, né? Então, é por isso, ó, quer tirar nota? Pessoal, não dê moleza, faz os exercícios para tirar nota aí, hein? Porque depois a coisa vai acabar, porque tudo que eu der de conteúdo, no segundo bimestre, eu vou dar as listas, mas não vai contar para nota, né? Vai ser só o projeto integrado aí, entre aspas, ainda preciso tirar mais informações do que nós vamos fazer, e prova. Isso eu vou perguntar também para a coordenação, se é só do segundo bimestre, né? Isso eu não sei ainda, mas tudo indica que vai ser o conteúdo todo, né? Que vai lá para a prova em novembro, final de novembro, né? Deve ser a segunda ou terceira semana de novembro. Deve ser, né? Porque estatística, eu falei, essa parte é fundamental para o resto, né? Não tem como. Não, de novo, Maria Luísa. Os exercícios do primeiro bimestre vão valer notas. Do segundo bimestre, não. Essa que é a questão. Então, aí as notas vão ser feitas de outra forma. Eu estou falando do segundo bimestre. Nós estamos no primeiro bimestre ainda. No segundo, os exercícios vão ser mais para ter prática? Não, tem conteúdo ainda a ser dado, né? Nós não saímos nem do tópico, nós estamos no tópico 1 ainda, né? Estou falando de bimestre, são 2 bimestres. No primeiro bimestre, todos os trabalhos, as atividades vão gerar nota. No segundo bimestre, né, os trabalhos, né, essas atividades que eu estou dando não vão gerar nota, vão ser outra maneira de computar a nota. Sim, vai ser presencial? Não vai ser pelo Canvas a prova. Vai ser feita pelo Canvas. Beleza aí, então? A prova é sempre feita no Canvas. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui. Não, parei, né? Então, deixa eu ver aqui. Bom, então vamos dar continuidade, então, pessoal, porque tem muita coisa ainda para a gente discutir, né? Acho que com esse outro exercício aí que eu fui discutindo, você já tem condição de reiniciar. E procurem, pessoal, às vezes, assim, se tem uma dúvida, da construção é uma coisa, mas às vezes a dúvida, basta assistir um pouquinho a aula lá, que eu tenho o costume de reafirmar, de falar várias vezes a mesma coisa, né? E às vezes uma pergunta ou outra que vocês colocam aqui é justamente uma das coisas que eu falei muito, né? E está descrito justamente
no slide, né? Ok? Então, procurando fazer aí as revisões, tudo, né? Senão, depois vocês vão falar que é culpa nossa, né? Ah, não, foi o professor que não falou, né? Bom, então, assim, né? A parte final, né? Só relembrando aí o que nós fizemos, depois da contagem, né? Você faz a contagem, né? Estou revisando aí a tabela para discreto, né? Você faz a contagem, como a gente já tinha reiniciado a contagem para o item A lá da lista de exercício, né? Da atividade. E depois a gente transfere essa contagem para essa tabela maior, né? Onde você tem aí essa questão da frequência relativa simples, né? Frequência acumulada, né? As duas colunas, que devem ser calculadas. Eu não vou revisar isso agora, por quê? Porque eu vou fazer tudo de novo daqui a pouco, né? Então, eu comentar isso aí, né, vai perder tempo aqui, porque é só mais um exemplo, né? Então, eu vou mostrar o que nós vamos fazer e essas frequências, né? A frequência relativa simples, o FRI aqui, né? Que é essa coluna, esta coluna aqui. Frequências absoluta, acumulada e relativa, né? Que aparece nessas duas colunas. Daqui a pouco eu vou montar outra tabela, né? Tipo 2, vou montar outra para que vocês, e a gente vai ter que fazer isso de novo, aí vocês vão participando, então eu não vou ficar revisando aqui uma coisa que eu vou fazer daqui a pouco, né? Se alguém não sabe, aí vai participar da construção desta nova tabela aí. Então, agora eu vou falar, né, do tipo 2 para dados contínuos, né? É o que eu falei, Maria Luísa, daqui a pouco eu vou montar de novo uma tabela que eu vou fazer isso. Então, calma, eles estão muito desesperados. Então, eu estou falando aqui o que eu vou fazer, aí vocês ficam, não, faz, revisa, revisa. Eu vou fazer outra tabela agora, senão eu sei, né, o que eu vou estar trabalhando aqui, senão vai ficar complicado, senão vai me atrasar muito aqui. Ah, ela falou antes, tá, beleza, tá, desculpa aí, Maria Luísa, dei a bronca e ela chamou antes. Então, assim, eu vou revisar essas porcentagens, o acumulado daqui a pouco. Só que agora, né, nós vamos falar da atividade 4, né? Então, notem bem, por isso que não pode demorar muito aí, né? Você vê que eu estou dando um tempo, né? Já ampliei o prazo das entregas, né? Então, procurem, né, depois dessa revisão, tentar formalizar o mais rápido a resolução. São 3 exercícios, né? E outra coisa super importante, eu não sei se está acontecendo, já vi aluno reclamar, que vocês não estão trocando informação entre vocês, né? Então, às vezes, é interessante também no WhatsApp, vocês, eu construí a tabela do exercício A, é essa. Alguém chegou no mesmo resultado, né? Isso é importante. Então, procurem vocês estarem trocando informação entre vocês também, para fazer um processo mais rápido, né? Então, às vezes, dentro do grupo, entre vocês não podem, como é que se diz? Menosprezar a força que o grupo de vocês tem para a resolução dos exercícios. Porque senão você fica esperando uma semana para tirar a dúvida, ou falar, depois eu mando, até receber o retorno. Com vocês é mais ágil, está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Está no mesmo barco, né? Então, aí vocês podem estar usando esse recurso do WhatsApp para fazer grupos de estudo, tudo isso. Isso é importante, faz parte, né, do contexto da universidade, né, de você estar trabalhando aqui. Então, vamos lá, começar a falar agora. Obviamente, não vai dar para expor tudo, né? Então, vamos ver até onde eu chego antes do intervalo, e depois do intervalo eu finalizo, tá? E, de novo, né, como é a terceira tabela que eu já vou fazer, né? Então, a experiência de todos tem que aumentar, não ficar com as mesmas dúvidas, né? Se ficar muito com as mesmas dúvidas, eu estava com 10 dúvidas, ainda continuo com as 10 dúvidas, né? Porque tem que aproveitar agora esse exemplo que nós vamos construir para liquidar todas as dúvidas, ou pelo menos, em vez de 10, uma só, né? Essa é a grande questão, né? Então, vamos lá, o que eu vou comentar agora? Nós vamos fazer tabela tipo 2, né? Vai ser tipo 2, de novo, vou construir de novo tipo 2, tabela tipo 2. Então, por aqui, tabela de distribuição frequência tipo 2, só que para dados contínuos agora. Essa é a ideia. O que a atividade 3 são só dados discretos. Então, tem esse detalhamento que eu fui passando para vocês ali, né? Que a gente reviu. Vamos ver essa tabela, então. Então, a nomenclatura, definição para ela.
né, as interpretações, lembra lá que eu falei das interpretações, né? Então, primeiro, vocês estão olhando aí para uma tabela tipicamente para dado contínuo, tá? Então, essa é uma bem típica de dado contínuo. Você vê que o símbolo já muda, né? O símbolo que aparece entre os dois números, que eu vou destacar aqui, ele muda. Já tem um símbolo diferente. Ok? Já desperta isso também, né? Agora, a nomenclatura de limite inferior e superior mantém-se a mesma. Vocês estão vendo os números em azul, nas classes, na coluna em azul, são os limites inferiores. E na coluna em verde, os limites superiores, tá? Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha do número aqui, que eu corrigi isso, e agora estou vendo que eu esqueci de corrigir aqui. Então, ali era um 7, não era um 8, né? Bom, então essa nomenclatura não muda. Limite inferior, limite superior. Beleza? Então, você vê que mantém essa questão aí. Agora sim, né? O que vem a ser esse símbolo? Aí vem a interpretação, né? Então, agora, também, aqui vai aparecer essa questão maior, né? Menor, vai aparecer. Então, vamos interpretar lá a primeira classe. Ó. Então, números eu vou estar contando aqui, né? Tem que ser maiores, iguais a 11 e menor que 16. Note aí o detalhezinho, que não tem o igual, né, do lado direito ali do 16, o 16 não entra aqui, a contagem do 16. Justamente o 16 não entra, que é o limite superior, ok? Essa é a interpretação. Mesma coisa, segunda classe. Vote lá. Maior ou igual a 16 e menor que 21. Ou seja, o próprio 21 não entra nessa classe. Então, estou destacando isso. E aí vai, assim, sucessivamente, né? Também aparece aqui na terceira classe, o limite 26 também não é contado nessa classe. E assim sucessivamente. Então, esse é o primeiro detalhe. Por que está faltando essa barrinha vertical? Então, para nós, não sei se vocês estão interpretando, a barrinha vertical significa igual. Essa que é a questão. Então, esse símbolo que se usa nas tabelas da estatística, a barrinha vertical, significa a palavra igual, certo? Então, por isso que na primeira classe ainda está maior igual. Por quê? Porque a barrinha ainda está lá, a barrinha vertical. Já no 16 não aparece mais a barrinha vertical. Então, aí você coloca menor que 16. Outro detalhe importante é essa questão, por exemplo, do 16. O 16 não é contado na primeira classe. Mas se você olhar para a segunda classe, ele é contado. Então, é maior ou igual a 16. O 21 não é contado na segunda classe, mas ele é contado na terceira classe. Note que aqui ele é maior ou igual a 21. E essa interpretação é feita para as outras classes também. Tá ok? Então, aí, bem isso que a gente vai trabalhar. Né? Essa vai ser a mudança que nós temos a fazer. Então, agora, né, vamos pegar os dados amostrais, só para fazer as interpretações, e a gente começar a fazer as contagens. Né? Eu vou fazer a primeira, para vocês perceberem o detalhe da contagem, tá ok? Então, prestem bem atenção. Então, lá, primeira classe, maior ou igual a 11, menor que 16. Eu chego aqui nos dados amostrais, eles estão em rol. O que é o rol mesmo? Eu coloquei de propósito já, né? Para lembrar o que é rol. Eles estão organizados de maneira crescente. Então, de maneira crescente aqui. Então, lá, o primeiro dado é 12. Opa, o 12 é maior que 11, menor que 16. Então, o 12 é uma contagem que deve entrar aqui, ó. Tem um. Agora vamos ver o próximo dado, 14. O 14 também é um número que está entre o 11 e o 16. Então, o 14 gera uma segunda contagem aqui. Agora passa para o terceiro dado, é o 16. O 16 não pode entrar na primeira classe. Ele entra na segunda classe. Por quê? Porque na segunda classe está maior ou igual a 16 e menor que 21. Então, o 16 gera uma contagem aqui. Se vocês prosseguirem, ó, o 17, o 19, o 20, né? Até 17, 19, 20 são contagens que eu tenho que colocar nessa classe.
Quando eu chego no 21, opa, o 21 não entra nessa classe, porque ele é menor que 21 nessa classe. Vai ter que entrar na próxima. Então, na segunda classe, quais são os números? É o 16, o 17, o 19 e o 20. Então, na segunda classe, nós temos 5 contagens. A hora que nós olhamos, né, a partir do 21, vai entrar na terceira classe. Agora, vamos lá. É do 21, maior ou igual a 21, menor que 26. Então, está aqui, ó, 21, 21, 22, 23, 23, 25. O próximo número é o 26, mas o 26 não entra nesta classe. O 26 não entra nesta classe. Portanto, nós temos que número aqui, ó, de contagem? Os 7 contagens. Se vocês entenderam o procedimento que eu fui realizando, eu pergunto para todos: qual é a próxima contagem? Quantos dados eu tenho? Maior ou igual a 26, menor que 31. Não entra o 31, hein? Tem que ser menor que 31. Então, olhem aí os dados amostrais que estão em ROL e tentem colocar ali no chat, né, os dados que já estão em ordem crescente, né? Quantas contagens nós temos na classe que eu estou destacando aí a interrogação, que é a quarta classe, né? Vão refazendo as contagens aí, né, que eu vi aí a Ingrid e a Emily colocaram 11, a Amanda, a Eric, o Fernando e a Josiane colocaram 12. Né? O Gabriel colocou 11 também. Ó. Você vê que está dando um conflito. É 11 ou 12, né? Então, de novo, é a questão da interpretação. Aí, se está colocando 11 ou 12, é porque está contando errado, né? Alguém está contando errado. Então, de novo, né? Mais um exemplo, para ver se todo mundo acerta a próxima agora. Então, essa classe aqui, qual a interpretação? É maior ou igual a 26, menor que 31. Então, ó, tá aqui, ó. O 26 entra, então, porque é maior ou igual a 26. O 27, 27, 27, 28, 28, 28. Essa turma aqui, todo mundo entra. Vamos para a próxima linha aqui, ó. 28 entra também, entra. 29, 30, o 30 entra. O 31 não entra. O 31 não entra. Então, tem que ser menor que 31. E o 30 é menor que 31, né? A gente sabe. Então, aí, vamos ver quantos que dá aqui, ó. Então, nesta linha já tem 7, né? Aqui já tem 7. E nós vamos até o 30, porque o 30 é menor que 31. 7 mais 5, então aqui é 12. A contagem correta aqui é 12. Vamos ver se todo mundo já colocou. Ah, não tinha contado o 30, tá vendo? Contaram errado. É o 30, moçada. Agora a pergunta que não quer calar. Então, se entender em definitivo, qual é a contagem, né? Qual a interpretação que eu faço para gerar a contagem desta quinta classe, né? Então, verifiquem ali, na quinta classe, quantos dados tem. Maior, igual a 31, menor que 36. Tem que ser menor que 36. Vamos ver aí no chat. Isso, né? Alguém já colocou. 3, né? São 3 dados. Então, maior igual a 31. Então, tem o próprio 31 que entra. O 34 é menor que 36, entra também. E tem outro 34, né, aqui. Já o 39 já está na outra classe, na próxima, né? Então, aqui são 3. Só sobrou um dado, que é o 39, que vai entrar aqui. Ele é menor que 41. Então, entra a contagem do 39 aqui. Então, pessoal, nós vamos... Qual é o trabalho de hoje, basicamente? É construir essas classes aqui, ó. Basicamente, dados contínuos, a gente vai construir desta forma que vocês estão vendo aí. Você tem uma amostra que você percebe que os dados são contínuos, a gente usa essa estrutura aqui e separa a contagem ou interpreta a contagem da maneira que eu estou fazendo, né? Tá ok? Gabriel tem que sair e entra. Isso, obrigado, Suelen. Não deu nem tempo aqui. Tenta sair. Pede para o Gabriel sair. A Suelen já fez isso. A Maria Luísa também orientou. Obrigado, Maria Luísa, também. A Suelen e a Maria Luísa também estão aí
dando o auxílio aí pro colega, né? Deixa eu tomar uma aguinha, hein? Eita, nós, hein? Será que ele já saiu? Só vou aguardar um pouquinho o colega voltar. Só um minutinho, pessoal. Estou dando só um tempinho para ver se ele volta. E ele volta escutando aí. Opa. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Na hora que ele voltar, eu compartilho novamente. Ele voltou? Não funciona, vou tentar de novo. Ih, é coisa mais complicada do que a gente pensa. Né? Tá ok, ele está na aula, né? Bom, está sendo gravado. Se caso ele está tendo algum problema com o áudio, né? Que é o único, né, que chegou aí que está comentando isso. Aí tem a gravação, ele pode pegar também a gravação, né? Tá bom, então vamos lá, vou voltar a compartilhar para a gente dar continuidade aqui. Então vamos lá. Então tá aí, né? Essa questão. Então, o objetivo da aula de hoje também é, no caso, construir, né, as classes para dados contínuos, que é a próxima atividade. Ok? Então, nessa atividade, vocês vão ter mais duas tabelinhas, só duas, né? Diminuir uma, para vocês montarem a tabela para dado contínuo, para ver as dificuldades que vocês vão ter, tá bom? Dando continuidade ainda às definições, isso estou mostrando também, eu já tinha falado lá para discreto, também vale para discreto, que é a marca de classe, né? Então, eu já tinha definido isso lá nos discretos, na aula da semana passada. Então, são os pontos médios de cada classe, né? Marca de classe. E agora, esse chamado marca de classe é o número representativo de uma classe qualquer aí. Esse número, marca de classe, é muito usado no Excel para construção gráfica, tá? Só para vocês terem ideia. Para que é isso? Para usar, em vez de usar as classes da maneira que vocês estão vendo ali, né, na tabela, ele usa a marca de classe que está em vermelho ali na tabela. E como que é calculada a marca de classe? Assim como eu falei lá na semana passada para dados discretos, você soma os limites, né, da classe, o 11 mais 16 divide por 2. Você soma o 16 mais 21, divide por 2. Você soma o 21 mais 26, divide por 2. E aí vai gerando esses números, né? Da primeira classe, a soma, né, 11 mais 16 dá 27, divide por 2 dá 13,5, né? Então, aí vocês vão obtendo esses valores. Quer dizer, é a mesma definição lá dos dados discretos, né? Porque você usa os dois limites de cada classe, soma, divide por 2, tá bom? Como eu falei, ele tem uso em gráfico e também uso em cálculos. A gente acaba usando esse marca de classe aí, né? Para fazer média, por exemplo, a gente usa essa marca de classe. Então, isso é uma definição que eu já tinha falado para vocês. Quanto. Peraí, deixa eu ver que eu estou olhando agora os chats aqui, né? Professor, deixa eu pegar aqui um por um. Primeiro da Maria Luísa. Professor, quando você vai corrigir a 2 no Canvas, né? E a 3 também. Eu estou aguardando todo mundo postar, né? Porque aí eu fico corrigindo, fica complicado, tem gente ainda entregando, né? Então, estou precisando que vocês entreguem rápido para, né? O problema é que está chegando gente, às vezes, né? E isso atrapalha a minha correção também, né? Porque depois eu vou mandar tanto o gabarito, fazer a correção e mandar o gabarito também, né? Da 3, da 4, da 5, eu mando tudo. O problema é que tem muita gente, né? Se eu mandar o gabarito, é capaz de eu receber o meu gabarito de volta, né? Porque tem gente ainda postando atividade, né? E cada atividade, Eric, vale 5 pontos. Né? Se eu mandar corrigir, né? Falar, a minha tá certo, ele já corrigiu, tô aqui, a minha. Fica difícil, né? Eu tô numa encruzilhada, né, pessoal? A gente quer fazer as coisas, mas, né, tem gente entrando, tem gente pedindo para ampliar prazo, né? Tem de tudo aqui acontecendo por trás que vocês não estão sabendo. Aí, Eric, de novo eu vou falar, né? O que é?
2 ali na fração. Eric, as notas do primeiro bimestre é de 0 a 5. A maior nota é 5, tá? É que o Eric talvez não saiba disso. Ele está na aula, deixa eu ver. Eric, José. Professor, calma, me perdi, porque está sobre 2 ali na fração. Calma aí. Então, por isso que chama ponto médio, né, Sueli? O que é ponto médio? Você soma e divide pela quantidade de números que você somou. São 2 números, né? Para obter a média, se divide por 2, não é verdade? Se fossem 10 números, você divide por 10. Então, por isso que é ponto médio. Então, você soma os 2 números e divide por 2. Cada atividade vale 5 pontos, né, Ingrid? Cada atividade vale 5 pontos. E a média do primeiro bimestre é de 0 a 5, é isso que eu quis dizer, né? Porque ele colocou, né? Ele tinha colocado antes quanto vale cada atividade, né? Eu falei, 5 pontos, e a média é de 0 a 5. Vai dividir? Eu vou somar e tirar a média das atividades. Isso. Não, beleza, tudo bem, tudo bem. Sem problema. Então, essa marca de classe aqui é tanto para dado discreto quanto para dado contínuo, ela é válida. Ela é válida. Então, sempre ponto médio, né? Então, no ponto médio aqui, como são dois limites só, né? A gente divide por 2 para achar a média, né? Entre eles. Então, estou tirando a média entre esses 2 valores, né? Por isso que a gente chama de ponto médio, e é o número representativo usado também para gráficos, tá ok? Vamos lá, vamos dar continuidade, porque daqui a pouco estou entrando no exemplo. Então, não pode esquecer isso, e eu tenho colocado isso nas orientações das listas da tabela tipo 2, né? Então, eu acabei de mostrar aí a atividade 3, em que aparece essa situação. Se a quantidade de dados da amostra for menor ou igual a 25, então use 5 classes, né? Isso vale, note que está escrito em azul ali, tanto para dados discretos quanto contínuos. Se for maior que 25, use o critério da raiz. Então, na atividade 3, eu só pedi para vocês usarem o critério da raiz. Por quê? O item A, que era das notas de QI, são 100 dados. Então, tem que usar a raiz quadrada de 100. No item B, eram 50 dados. Tem que usar a raiz quadrada de 50. E o item C são 40 dados. Tem que usar o critério da raiz quadrada de 40, né? Então, nessa primeira atividade da tabela tipo 2, eu forcei, vamos dizer assim, usar só o critério da raiz. Então, aí, semana passada, eu também fiz um exemplo que usa o critério da raiz. Justamente porque tem uma certa aproximação, eu não lembro, acho que foi a Suelen que colocou, né? A raiz quadrada de 50 dava 7,01, né? Aí eu falei, são 7 classes, né? No exercício B da atividade da semana passada. Então, nesta semana, ou hoje, nós vamos trabalhar com dados, deixa eu trocar aqui que a palavra está errada, né? Dados contínuos, aqui é contínuos, né? Contínuos, deixa eu colocar sem estar em dados contínuos, e nós vamos usar o exemplo que não precisa usar o critério da raiz quadrada, né? Nós vamos considerar um exemplo em que o n é maior ou igual a 25, e aí o número de classes, né, é fixado, né, 5 classes. Vocês vão ver, né, que daqui a pouco a gente já vai fazer essa representação. Então, notem bem, aquilo que é uma diretriz geral que eu estou colocando lá na lista de exercício, né, você tem que observar, né, o N para saber quantas classes você vai usar. Se o N for menor ou igual a 25, você usa 5 classes. Já vai fixar essa situação. Se ele for maior que 25, você usa o critério da raiz, né? Vocês vão usar o critério da raiz, que é extrair a raiz quadrada do número de dados. Então, vamos começar. Passo 1 agora. Todo mundo bastante atento, né? Que dá tempo da gente fazer alguns passos antes de iniciar a construção da tabela. Olha lá, passo 1, né? Cálculo do número de classes. Então, eu coloquei aqui uma afirmativa aqui, ó. A quantidade de dados na amostra é 20. Então, se nós olharmos a nossa amostra, de novo, ela está em rol. Eu coloquei os dados em rol.
e é faturamento da empresa aqui, de uma micro, nano empresa aí, né? Então, eu coloquei em reais. Olha só o faturamento dela, numa sequência aí de 20 dias, né? Ou pode ser 20 meses, mas num certo período que eles coletaram o faturamento da empresa. Pode ser dia a dia. Então, no primeiro dia, o faturamento R$ 1.000, né? Mas está em ordem, como eu falei, em ordem em rol, né? Então, um dos faturamentos foi R$ 1.000 nesses 20 dias, o menor deles. Depois, 1.108, depois 1.150, 1.270, 1.295, e assim sucessivamente até chegar ao 20º faturamento, que é o maior de todos, 1.988. Então, como são 20 dados, né, nós temos aqui que o N menor ou igual a 25. Então, neste passo aqui, que vocês vão estar aplicando na lista da atividade 4, vai ser o primeiro passo, verificar a quantidade de dados para ver se fixa em 5 classes, é o caso aqui, né, que nós estamos discutindo, ou então calcula o critério de a raiz e faz a aproximação, né? Que nesses 3 exercícios do discreto, né, e no primeiro item não tem, mas no segundo tem aproximação e no terceiro item também. Então, são 5 classes que devem ser constituídas, porque tem menos de 25 dados aqui, né? Aí o máximo, né, já comentei ali que o máximo é 1.988 e que o mínimo é R$ 1.000 o faturamento. Então, sempre no primeiro passo, vocês podem estar dando uma olhada lá na outra tabela, né? Você está buscando essa informação. É que na tabela discreta, né, você tem que verificar antes até se dá para constituir tabela tipo 1 ou tipo 2. Isso, né, é um dos passos importantes que eu expliquei com bastante detalhe hoje, né? Então, tá aí, o primeiro passo é esse. Significa que o K, pessoal, que é um dos números importantes, né, já está fixado, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Passo 2. Cálculo da amplitude de classes, que é o H. E o H é A, né, a equaçãozinha, né, vocês já sabem, né, é o A dividido pelo Kzinho, que é o número de classes. O A, né, hoje nós fizemos o cálculo, né, lá para o item da atividade 3, é máximo menos o mínimo, né? Nós acabamos de verificar ali no nosso conjunto de dados de faturamento que o máximo é 1.988 e o mínimo é 1.000. Então, vamos fazer essa subtração para calcular o A, né? 1.988 menos 1.000, pessoal. Quanto que dá essa subtração aqui? Vou olhar no chat. Quanto que dá 1.988 menos 1.000? Isso, o Eric já colocou. Nossa, colocaram rápido ali. Então, dá 988. 988. Beleza, então eu já tenho o valor do A, que eu vou transportar para cá, para a gente poder fazer agora o cálculo de fato da amplitude de classes, né? Então, o K para nós é 5 classes, né? Lembra que eu acabei de falar por que é 5, né? São 5 classes. Agora eu vou perguntar para vocês, né? Usando a relaçãozinha aqui, eu vou ter que pegar 988 e dividir por 5. Número que será que dá, hein? Vamos ver, procurem estar calculando também essa divisão e colocando o valor que vocês estão obtendo aí, né? Vamos lá, vamos tentar verificar aí quanto que dá essa divisão. Enquanto vocês estão calculando aí, tomar uma aguinha aqui que eu falei bastante. Olha lá, o Eric, o Gabriel, já postaram aí. Será que os outros estão também chegando nesse valor aí do Eric e do Gabriel? Tem mais alguém aí que fez o cálculo? Só 2 em 34 alunos é pouco. Sabe que tem mais gente aí que fez cálculo? 197,6. Deixa eu ver se mais alguém pode postar aí. A Ingrid, boa Ingrid, valeu. Suelen também, valeu Suelen. Luciene, também, valeu a participação. Você vê que, né, já 5 já é um número significativo aí. Então, 197,6, né? Agora vem a pergunta, professor, deixa assim? Né? Aí surge essa primeira pergunta, vai aproximar? Bom, a resposta está onde? A resposta está aqui nos dados. Ó. Dá uma olhada. Vamos olhar os dados novamente, que nós estamos, a partir deles, né, está gerando essa tabela, né, que nós estamos construindo.
Note aqui, pessoal, os dados, embora seja contínuo, né? Eu já tinha falado que dado financeiro, a gente tem que trabalhar com dado contínuo. Você vê que não tem centavos em nenhum dos números aqui, né? É R$ 1.000 redondos, R$ 1.108, R$ 1.150, R$ 1.270, né? Então, um primeiro questionamento é esse 6 que aparece depois da vírgula. Então, como não tem centavos lá nos faturamentos, eu já teria uma primeira aproximação fácil aqui. Que número a gente poderia colocar aí, pessoal? Arredondando já. O que vocês acham? Isso, a Maria Luísa, a Suelen. Então, devido ao olhar para os dados amostrais não ter centavos, então a gente pode usar o H, né, bem como não ter centavos, né? Mas por que eu estou olhando justamente para os dados amostrais? Lembrem que o H vai ter que ser somado nos limites, né? E nós estamos falando aqui de faturamento. Então, esse número que está aqui, de fato, é R$ 198 para nós. Essa é a interpretação do número. Então, ele corresponde a um número em valor financeiro. Então, como o faturamento, né, só voltando aqui, está em reais, não tem centavos, aqui eu posso, então, arredondar a reais, né? Em vez de deixar aqueles 60 centavos ali, né? 197,60 centavos. Então, arredondei para 198. Ah, beleza. Então, eu poderia fazer mais arredondamento? Olha, eu vou pôr aí um questionamento interessante. Ó. Pode ser. Eu poderia usar, professor, 198 ou 200? O que vocês acham? Bom, aí está embaixo a palavra, né, a frase que eu construí. Às vezes a gente faz a opção para uma escolha mais conveniente. Né? Isso a gente pode fazer. Desde que também essa segunda aproximação que eu faço aí, que eu joguei o 200, não seja uma aproximação exagerada, né? Você vê que de 198 para 200, né, não é uma situação exagerada, né? Então, essa seria uma escolha talvez mais conveniente. Aí você pode até me perguntar, e muitos devem estar com essa interrogação, mas eu uso o 198 ou 200? Como a aproximação de 198 e 200 não é exagerada, né? Então você pode usar um ou outro. O que vocês acham melhor? Usar 198 ou 200? 200, né? Porque não é muito exagerado e é mais conveniente. E é mais fácil para fazer as contas também, quer dizer, facilita muito. Mas note que R$ 198 para 200 é uma diferença pequena, né? Bem pequena. E aí o número, né, fica mais interessante, porque o 200 é um número redondo, né? 200, é 200. O outro é 198, né? Ah, professor, eu posso estar fazendo essas adaptações, esses pequenos ajustes? Pode sim. Isso é uma coisa que os estatísticos fazem de maneira muito, né? Para ficar um pouco mais conveniente a tabela, a visualização da própria tabela, dos seus intervalos, fica mais fácil, né? Então, números que terminam com 5, números que terminam com 0, né? Seriam números que a gente usa mais, tá? Então, o 200 por ser inteiro, né, do jeito que a Ingrid está colocando, o 198, Ingrid, também é inteiro. Mas na montagem dos intervalos, se você usar o 198, ele vai ficar menos conveniente do que você usar o 200, fica mais interessante usar o 200. Então, eu estou discutindo essa situação, né, para que vocês percebam que há uma segunda possibilidade no H, né? Nós temos aí uma segunda possibilidade de fazer uma aproximação que não seja exagerada, né? Eu não pegaria assim, deu 156, né? Deu 156. Vamos por 200, né? Então, aí, cuidado, né? Não pode exagerar demais, né? Se tivesse dado 156, eu usaria, por exemplo, 160. Se tivesse dado 177, eu usaria o 180.
é que deu 198. É meio que, né, perceptível que dá para usar o 200, né? Então, essa segunda aproximação não pode ser extremamente exagerada. E o Gabriel, mas arredonda sempre para cima? Sim. Arredonda sempre para cima. E como a Maria Luísa falou, sem exageros. Sem, né? Está 198. Quando você vai pôr 400, né? Não, aí é exagerado. Deu 175. Vou pôr 200? Não, calma. Põe 180, né? Exato. O Gabriel colocou correto ali. Ó. Se der 73, então coloque 75. Sim, seria um número um pouco mais conveniente. É que eu falei. Os números que terminam com 0 e 5, a gente consegue visualizar melhor lá na tabela. Essa que é a questão. Só que essa aproximação, eu estou falando do H, hein? Do H. Lá no K, não. No K deixa aquela aproximação que a gente, né, faz, né? Lá da lista que eu comentei, alguém comentou aqui que tinha 50 dados, né? Na atividade 3 do item B, são 50 dados. Raiz quadrada de 50 dá 7,01. Aí é 7 mesmo, né? São 7 classes, né? Mas aqui o H vai ser somado nos limites, né? Então, se o H, se você usar um arredondamento mais conveniente e ele não é exagerado, sem problema algum. Sempre tentar usar finais 0 e 5, né? O 200 tem um final 0 aí, né? Essa que é a questão. O Gabriel colocou um exemplo bem interessante, que é, se der 73, é melhor usar o 75, isso, arredonda para 75. Se tivesse dado 77, usa 80, né? Para ficar um pouco mais conveniente na soma. Ok? Então, já sabemos aí agora que nós vamos usar o 200. Portanto, dos 3 números que nós precisamos, né, para construir as classes, nós já sabemos 2. Né? Nós sabemos que o número de classes é 5, o H é 200. Ok? Aqui todo mundo confirma aí o entendimento, né? Beleza, então vamos passar para o passo 3. O passo 3 é o mais simples. Por quê? Porque você precisa determinar, no passo 3, o limite da primeira classe. E o limite da primeira classe nós já sabemos, né? Ele tem que ser o mínimo. Eu sempre falo isso, procure usar o mínimo. Senão, a tabela é muito justinha, né? Muito justa, então, não usar o mínimo, usar o outro valor, pode ser que um dado ou outro caia fora. Então, o mínimo para nós aqui é 1.000. Então, nós vamos usar R$ 1.000, né? Tem já o terceiro parâmetro, com 5 classes, né? Nós já sabíamos, né, que é desde o primeiro passo, né, que são 5 classes, e nós sabemos que aqui é R$ 200, né? Então, essas 3 informações já são necessárias para construir as classes, né? Então, tá aí. As classes, como a tabela é pequena, né, vocês perceberam que são poucos números, são 20 números só, não é muito difícil de construir as classes. Então, no passo 3, só confirmar que o limite inferior de classe é justamente o valor mínimo, né? Então, você vê que eu estou fazendo todas as passagens que eu acabei de fazer lá, por exemplo, da atividade 3. Transportando as informações, 1.000 aqui, né, o líquido da primeira classe, 5 classes, né, a gente já sabe, aqui 200, né, 200. Agora vem o quê? A construção dos limites inferiores, né? Vai construir os limites inferiores. A partir do primeiro leak, mas o primeiro leak nós já sabemos, né? 1.000. Então eu vou transportar ele lá, ver se já dá para copiar aqui. Às vezes tá. Então o primeiro limite inferior, eu vou copiar mesmo. Ele está com uma. Pelo menos eu espero que a fonte ele transporte também, o tamanho da fonte. Vai ficar pequenininho aqui, mas tudo bem, aí deu certo. Nós começamos, de novo, pelo limite inferior de classe. Para obter os outros, eu tenho que ir somando 200, né? Nota que eu vou colocar aqui, ó, né? R$ 1.000, eu vou ter que somar de 200 em 200. Ou seja, 1.000 mais 200, 1.200. Próximo. 1.200 mais 200, 1.400. 1.400 mais 200, 1.600. Qual é o último, pessoal? Qual é o último? Qual é o último limite que eu coloco ali nessa 1.800? Exato.
né? Então, nós estamos somando aí de 200 em 200. Okay? Então, o limite inferior, você vê que não teve diferença nenhuma com relação ao que eu já fazia na tabela discreta. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a escolha do símbolo. Dados, aqui eu coloquei discretos, mas deixa eu apagar aqui. Na hora que eu carregar o arquivo, vai estar tudo certinho, né? Dados contínuos, né? Nós vamos usar este símbolo aqui. Eu acabei de interpretar junto com vocês, né, esse símbolo. Eu acabei de interpretar isso. Né? O que ele significa, né? Ele é maior, igual e menor, né? Apenas, né? Então, estou copiando lá o símbolo, né? Maior, igual e menor. Aqui. Então, na primeira classe, eu já sei que é maior ou igual a 1.000. Na segunda classe, maior ou igual a 1.200. E assim sucessivamente. Agora vem a construção dos limites superiores. E agora? Bom, se vocês se lembram, vou até retornar lá no exemplo. Olha lá o exemplo. Ó. O limite aqui, 16, e se repete aqui. Ó. Isso é constituição, estrutura de tabela contínua. O limite 21 aqui se repete aqui, ó, 21. Então, vou fazer a mesma coisa para essa situação aqui. Ó. O limite aqui, 1.200, eu vou copiar e jogar para cá. Ó. Ele se repete aqui, 1.200. Deixa eu só dar uma apertadinha aqui, pronto. Então, aqui é o 1.200. Pergunto, qual é o limite na segunda classe, o limite superior, né? Porque toda hora eu tenho que estar copiando eles lá, né? Vamos ver se alguém percebe aí qual que é o próximo. 1.400, é isso mesmo. Então, aqui, né, é 1.400. Né? O próximo limite, né, eu vou copiar, é 1.600, né, o limite superior. O próximo limite é 1.800. A pergunta que não quer calar, né, que eu já... Né, que número que vem no último limite aqui? Qual é o número que aparece no último limite, pessoal? Porque os dados são contínuos, Eric. Essa é a diferença. Lembra que eu falei, hoje eu vou falar de dado contínuo, não dado discreto. Essa questão de subtrair um só vale para dado discreto, não vale para contínuo. Entendeu? É por isso que dá essa diferença aí. Então, aqui nós temos 2.000. Aqui. Então, observem agora que o limite superior também vai de 200 em 200. Né? Agora começa a interpretação. Que interpretação dessas classes? O que significa, né, esse símbolo aqui? Né? Aí a interpretação é aquilo que a gente já estava, né, ciente, né, da interpretação que eu já fiz no exemplo. Né? Interpretação, né? Interpretação das classes. Né? Então, nas classes, se eu pegar a primeira classe, o que nós temos no símbolo, né? Como que ela está apresentada? Deixa eu copiar aqui, porque eu estou só com a cópia do coisa. Então, deixa eu copiar a primeira classe aqui, pessoal. Então, está aqui, ó, primeira classe, eu tenho que interpretar de que forma? Se lembra que eu fiz o exemplo agora? Então, na primeira classe, eu vou ter que interpretar da seguinte forma. Ó. Maior, igual a 1.000 e menor que 1.200. Então, essa é a interpretação da primeira classe. E isso vai se repetindo, só trocando os números, né, para a segunda classe, para a terceira classe. Então, é isso que está aqui. Então, na segunda classe, maior ou igual a 1.200, menor que 1.400. Na terceira classe, maior ou igual a 1.400, menor que 1.600. Então, essa é a construção das classes. Okay? Isso, a Suelen colocou maior igual a 1.000 e menor que 1.200. Então, agora, nós temos aqui as classes prontas. Já temos as classes prontas. Você vê que eu repeti tudo de novo, né? Mas tem esse detalhe, né? A diferença de classe dados contínuos e dados discretos. E a minha pergunta é esta daqui, ó. A pergunta agora.
vou deixar, né, vocês já sabem a interpretação, então maior ou igual a 1.000 e menor que 1.200, fazer as contagens, né, de classe a classe. Tentem fazer, porque, bom, eu vou deixar aqui apresentado, né, vamos fazer um intervalinho e a gente já retorna daqui a pouco. Eu vou parar a gravação, né, eu vou dar uma parada na gravação, que aí já